Então, pessoal, vamos continuar aqui no nosso livro, né? Então, essa parte aqui da partida 112 vai estar falando sobre a República, Brasil República, né? Desigualdade social, exclusão e conflitos, né? Então, antes da gente entender o que aconteceu, vamos dar uma olhada aqui na linha do tempo que eu preparei aqui. Olha só, então nós temos aqui a história do Brasil, todos os períodos aí, desde o período colonial, né? Que vai começar no ano de 1500, vai até quando a gente proclama a nossa independência no ano de 1822, aí nós vamos começar com o primeiro império, né, governado por Dom Pedro I, né, que vai governar o Brasil até 1831. No ano de 1831 ele faz a renúncia, né, em nome do seu filho de apenas 5 anos, devido a pressões, né, que vai existir sobre ele vai deixar o governo, tá? Aí, como o filho dele não tinha idade ainda para governar o Brasil, nesse período o Brasil vai ser governado por grupos, né, de pessoas da elite chamados regentes, tá? Então no ano de 1841 vai haver um golpe da maioridade de Dom Pedro, né? Ele vai passar a governar o Brasil com apenas 14 para 15 anos, né? Então, a partir desse momento vai começar o Segundo Império Brasileiro, tá? Aí no ano de 1888 vai ter a libertação da escravidão. E no ano de 1889 vai começar a nossa república, né, que perdura até hoje, tá? Então, nós vamos estar discutindo, pessoal, o que aconteceu de conflitos sociais durante a nossa república, né? Nossa república velha, tá? Então, vamos voltar aqui para o nosso livro para a gente entender melhor, tá? Então, aqui, com a abolição do regime escravista, pessoal, e a proclamação da República, esse fato não vai dar fim à desigualdade social no Brasil, que já existia em todo aqueles período histórico que nós vimos ali. O ex-escravo, por exemplo, ficaram sem ter para onde ir, obrigados a viver de bicos e morar em regiões precárias das cidades, muito delas em área de risco. Isso gerou uma dívida social que não foi pago até hoje. Né? No caso aí, o governo tenta pagar estipulando cotas nas universidades aí, tá? Mas tem muitas pessoas que são contra ainda, tá? Bom, dos séculos 19 até o século 20, as mudanças que ocorreram no Brasil favoreceram as elites brancas, como os grandes proprietários, né, rurais e os novos capitalistas da indústria, do comércio e do serviço. Tá? Então, nada para a população de maneira geral, tá, pessoal? As populações mais pobres, né? Esse quadro favoreceu o surgimento de movimentos que buscavam forma de romper com a dominação exercida por governantes e elites, tá? Nesse caso aqui, pessoal, uma dessas revoltas vai ser a Revolta de Canudos, tá? Essa foi o maior delas, que se formou no sertão da Bahia, em torno do beato Antônio Conselheiro, que era o líder, né? Que rejeitava a república. E nesse povoado aqui de Canudos, eles vão ter leis e modo de viver próprio, tá? Quer dizer, ele já estava cansado da exploração, então eles procuraram construir um lugar, né, que eles tivessem alguns direitos, né? Esse movimento foi visto como um risco pelo Estado e, após algumas investidas no ano de 1896 e 1897, arrasou o povoado e levou à morte dos habitantes, né? A famosa Guerra dos Canudos aí. Além das mudanças políticas e socioeconômicas, esse período da história brasileira foi marcado por diversas transformações espaciais, né, nas cidades, por exemplo, né? Entre elas a expansão de edificações e de vias públicas nas cidades aí, nesse período, né? Os primeiros anos da República, os centros urbanos brasileiros, principalmente do Sudeste, como Rio de Janeiro, São Paulo e Belo Horizonte, os governantes começaram a realizar grandes mudanças urbanísticas, tá? Na capital Rio de Janeiro, as reformas levaram à derrubada de cortiços, expulsando as populações mais pobres das zonas centrais para dar lugar a avenidas e palacetes, tá? Além disso, medidas para higienizar ruas e casas, assim como a vacinação, tornaram-se obrigatórias, tá? Então, a vacinação, por exemplo, pessoal, implementada de forma autoritária,
levou ao conflito, né? Essas ações levaram a revoltas urbanas, como a revolta da vacina, em novembro de 1904, tá? Então, assim, o que a gente está falando? Nós estamos falando dos conflitos que vai existir no início da nossa república, né? Pelo fato dos governantes governarem apenas para a elite brasileira, tá? E deixando a maioria da população sem nenhum tipo de apoio. Tá ok, pessoal? Então aqui embaixo nós temos aqui uma estatística, né, do crescimento das cidades, né, a partir de então, tá? Então, pessoal, essa parte dos conflitos sociais é que vai estar interessante aqui, né, nessa discussão aqui, tá? Então, qualquer dúvida que vocês tiverem, né, eu vou colocar uma atividade proposta, né, nesse vídeo e vocês vão tentar resolvê-lo. Qualquer coisa a gente está aqui para tirar a dúvida, tá? Falou então, até mais.